11 de outubro, verdades que os sábios do mundo zombam. 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Vamos ver o contexto. Dentro do contexto de que João está escrevendo, já velhinho, encontra a igreja de Éfeso numa situação terrível de apostasia, com tantas mentiras gnósticas, ensinando pessoas que se julgavam sábias, ensinando, aliás, a Bíblia, com outras interpretações, com interpretação esotéricas, dizendo que tinham dois deuses. O Deus do Antigo Testamento era mau, e esse outro Deus que viria é um Deus bom, que é Jesus. Que as pessoas recebem as doenças e as maldições e as maldades do Deus mau, e que a alma está presa no corpo das pessoas. Essa alma vagava no universo e agora está presa nos corpos, e que são más. Não se fala de pecado, não se fala de Jesus, não se fala da salvação, não se fala do perdão. E João encontra então uma igreja nesta situação. E Paulo já havia profetizado antes de João aquelas igrejas da Ásia, entre elas Éfeso, e que surgiriam o anticristo ali dentro da igreja e cresceria. E nós vemos hoje, 2000 anos depois, nós vemos como aquelas heresias permanecem até hoje dentro do cristianismo, dentro do esoterismo, que é o espiritismo. Aí nós vemos não só os gnósticos, mas os marcionistas, que dão uma roupagem ainda mais profunda na apostasia, na heresia dos gnósticos. E a semente de tudo isso foi plantada pelo diabo lá atrás. Enquanto os apóstolos pregavam a verdade, vinham outros na ausência dos apóstolos e plantavam sementes do diabo, onde não tinha fundamento bíblico. Eram filosofias, pensamentos humanos, não tinha fundamento na Bíblia. Então João escreve e vem mostrando o caminho. E lá em João 1:1 ele já fala
que no princípio era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, o Antigo Testamento não tem diferença do Novo Testamento. É o mesmo Deus. E nisso, então, a prova de que Jesus é Deus. E João vem mostrando, através de todos esses sinais, os atributos desse Deus, onde ele ressuscita Lázaro, ele dá vida a Lázaro, ele recria Lázaro, ele dá vista a um cego de nascença, ele recria a visão, a estrutura cerebral. Então ele vem mostrando a divindade de Jesus, que aqueles ensinamentos eram pensamentos humanos, errados, e eles se julgavam sábios, julgavam-se donos da verdade, sem aceitar a verdade. E veja que João vem batendo bastante nessa questão da palavra. Pela palavra, Jesus ressuscitou. Pela palavra, Jesus deu vista aos cegos. Pela palavra, Jesus fez um paralítico andar. E é uma das teorias do gnosticismo e também do marcionismo que vem depois, e que existiam algumas palavras mágicas, palavras esotéricas, como se fosse abracadabra, são palavras mágicas, que tinham poder. E os iniciantes aprendiam essas palavras mágicas. Eram palavras secretas e que só aqueles que acreditavam nisso podiam receber. Não podia sair falando para os outros. Recebiam de sua liderança gnóstica. Então, a palavra. Satanás fala de palavras mágicas. Jesus fala de palavras poderosas, palavras verdadeiras. Os sábios zombavam, os sábios do mundo zombavam da teologia dos apóstolos. Julgavam erradas. E João vem relatando tudo o que Jesus fazia, que ele exaltava a verdade, ensinava outras coisas diferentes. Jesus era o Criador da vida. Ele é a vida. E através dele importa que sejamos salvos. Quem crer nisso será salvo, não morrerá eternamente. Uma pessoa 4 dias já enterradas, nós vimos cheio de faixas, possivelmente embalsamada também. E para embalsamar, eles tiravam toda a parte de dentro da pessoa. E Lázaro ressuscitou perfeito. Segundo a tradição, Lázaro tinha 30 anos quando aconteceu isso. E segundo a história não canônica, ele faleceu com 60 anos de novo. Ele não foi para o céu com Jesus. Então João vem dando nas entrelinhas conselhos de que precisamos estudar a Bíblia cuidadosamente, para não começar a ficar inventando coisas em cima da Bíblia. Devemos escolher um versículo
ir a fundo, concentrando a mente para compreender o pensamento que está ali, que Deus colocou ali para nós. Pensar bastante naquele assunto, até que compreendamos completamente, para não sermos enganados. Muitos falsos profetas estão nesse mundo, com a Bíblia debaixo do braço. Alguns falando de Jesus, entretanto, com verdades parciais, e distorce as palavras de Jesus, que entorpece, que traz trevas aos ensinamentos apostólicos. São chamados de loucos. Os cristãos são chamados de loucos pelos sábios desse mundo. Mas Jesus diz que para envergonhar esses chamados fortes, sábios do mundo, que nos chamam de fracos, simplistas e pobres, Jesus escolheu esses fracos para envergonhar os fortes. Jesus escolheu os loucos para envergonhar os sábios desse mundo. Fique firme na fé. Estude a palavra de Deus. Sem estudar a palavra de Deus, não há fé que sobrevive. O crescimento da fé vem pela palavra de Deus, colocada em prática e entendida.